terceira igreja, vamos ver aí Pérgamo. Você tem essa imagem aí, possivelmente as ruínas da cidade de Pérgamo. E então nós vamos ler versículos 12 a 17. Eu vou ler aqui e depois eu volto explicando alguns detalhes importantes. Veja aí Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Então vamos considerar aí alguns detalhes sobre a terceira igreja das 7. Oi, Rosalina. Mas eu nem comecei, Rosalina. Já chego. Aliás, vocês viram, Rosalina da EBD, Deus abençoe, Rosalina. Seja bem-vinda. Daqui a pouco eu nem comecei, Rosalina. Vamos lá. Eu já explico essa questão aí do anjo. Então, como nós sempre fazemos, para cada igreja, Jesus se apresenta. E com uma daquelas características lá, das 12 características que nós falamos lá inicialmente no capítulo 1. Então, a forma que Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo é essa daí. Ele diz que ele se apresenta como aquele que é aquele que tem a punição. Porque o texto diz aí no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Na imagem aqui, vocês percebem, aqui, lá no capítulo 1 a gente viu que tem uma espada que sai da boca dele, lembra? Uma espada que sai da boca. Essa apresentação, essa ideia que ele tem uma espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, o que Jesus está dizendo eu sou aquele que pune, eu sou aquele que tem a disciplina, a punição está nas minhas mãos. E o instrumento daquela época conhecido para a disciplina, para a punição, era a espada. Então é por isso que Jesus usa uma linguagem comum aos seus dias, conhecida. Quando alguém tinha uma espada na mão, todo mundo sabia qual era a função da espada. A espada não é para dar palmatória. A espada era um instrumento de punição. Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, vamos lá para Romanos capítulo 13. Paulo está falando sobre punição, sobre disciplina, e ele mostra como que essa punição era realizada, para que os irmãos percebam a harmonia que há entre o texto de Paulo, Romanos 13, com o que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz que tem uma espada afiada, de 2 gumes que sai da sua boca lá no capítulo 1. Então veja só, Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme,
porque não é sem motivo que ela traz a espada. Olha aí, espada. Romanos 13, associado com Apocalipse 2. Pois é ministro de Deus, vingador, e Jesus diz que tem a espada afiada de 2 gumes, portanto ele é o vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição. Veja a palavra, a mesma que eu coloquei ali, está vendo? Ó? Ele se apresenta como aquele que tem a punição. E Paulo diz a mesma coisa, por causa do temor da punição, Apocalipse 2, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, essa aqui é a apresentação que Jesus faz. Ele diz que tem uma espada afiada de 2 gumes. A punição está nas minhas mãos. Como a punição foi dada às autoridades lá de Romanos, no capítulo 13. Então, essa é a ideia. Sobre o anjo que a Rosalina perguntou, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Existem 2 possibilidades, Rosalina, sobre essa questão do anjo. A primeira é que fosse um anjo mesmo, literalmente, um anjo que estava direcionado para aquela igreja, especificamente para Éfeso, outro para Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante. E a outra possibilidade é que o anjo fosse aqui o pastor da igreja, o líder da igreja. Penso eu que é mais coerente você entender, apesar de não estar claro, o texto não diz que é, mas fica mais coerente entender que é o pastor da igreja, é o líder. É aquele que vai transmitir, aquele que vai pegar a carta e lê-la para a sua respectiva comunidade. Nós vimos no capítulo 1 dizendo, né, bem-aventurados aqueles que ouvem e aqueles que leem as palavras da profecia deste livro. Muito bem, então Jesus já se apresentou. Ele diz, olha, cuidado, porque a punição está na minha mão. Aliás, na minha boca, certo? A punição está na minha boca. É a espada de 2 gumes que está lá na barriga dele, corta dos 2 lados e não acontece nada com a barriga dele. Tá certo? Mostrando o simbolismo. Agora veja aí o elogio, o que Jesus viu na igreja de Pérgamo. Versículo 13, Jesus elogia dizendo que a igreja de Pérgamo não negou a sua fé. Versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a ideia aqui Jesus está dizendo, olha, vocês são elogiados porque vocês não negaram a fé em mim. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, vocês não negaram a fé. E a gente sabe a importância que a fé tem na Bíblia. É ou não é? Você pode ler, por exemplo, Hebreus 11:6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós precisamos de fé, sempre precisamos, porque nós não vemos a Deus, nós não o sentimos, nós não o tocamos, Deus é Espírito, nós precisamos, portanto, dessa fé. E aí, Jesus elogia a igreja porque eles não negaram a fé. E aqui tem 2 detalhes interessantes que vale a pena nós explicarmos. O primeiro é o Satanás aí que aparece, no versículo 13, e também esse homem chamado Antipas. Deixa eu começar falando aqui de coisa ruim, do Satanás. Começar falando por ele aqui. Quando o texto diz que você habita onde tem o trono de Satanás. E aí mas será que Satanás tem um trono, literalmente? Que ele está lá na cidade, se você quiser, ele tem um trono, ele senta lá, ele governa lá. A ideia do trono de Satanás não é literal. A ideia é que no primeiro século,
algumas cidades estavam concorrendo para ver qual era a primeira cidade que faria um templo de adoração ao imperador. Nesses dias aqui, o imperador era um homem chamado Domiciano. Domiciano é considerado o segundo Nero. Domiciano reinou de 81 a 96 depois de Cristo. E Domiciano era ele queria ser adorado pelas pessoas. E as cidades ficavam naquela correria para saber qual cidade construiria primeiro um templo em louvor e adoração ao diabo. Então, a ideia aqui é a seguinte, e nesse concurso aí de quem faria esse local de adoração aí ao Satanás lá, a Pérgamo ganhou. A cidade de Pérgamo ganhou o concurso. E lá, portanto, eles fizeram aí esse templo de adoração ao imperador, que na verdade, quem está por trás do imperador era Satanás. É por isso que Jesus diz assim, olha, nessa cidade vocês guardam a minha fé, mas ali está o trono de Satanás. O imperador lá é adorado, mas por trás está Satanás. Então não é que ele tenha um trono físico, literal, mas um local onde o imperador era só um homem. Ele não deveria ser adorado. A cidade ganha o concurso, a cidade de Pérgamo, e constrói aí um templo em adoração ao imperador, que governou de 81 a 96 depois de Cristo. E eles se gabavam disso, a cidade, por terem ganhado esse concurso aí de adoração ao imperador. Agora, o segundo detalhe é sobre esse homem aqui, o Antipas. Antipas. Curiosamente, irmãos, esse Antipas, esse nome é o único nome que é citado no livro que é literal. Esse homem, Antipas, é literal. Jesus diz assim, olha, vocês não negaram a minha fé, e tem uma pessoa que foi minha testemunha fiel, que foi morto aonde Satanás habita. A cidade de Pérgamo, que ganhou o concurso lá para ser a primeira cidade que adoraria ao imperador romano. E esse Antipas, ele não é simbólico aqui. A gente vai ver, vai aparecer mais para frente, vai aparecer daqui a pouco Jezabel, vai aparecer Balaão, mas esses nomes aqui, eles não podem ser entendidos literalmente, mas o Antipas é literal. Quando Jesus fala assim, olha, teve um homem, um servo meu, uma testemunha fiel, morreu aonde Satanás habita. Seu nome, Antipas. Esse é um personagem real. O Antipas existiu. Agora, quem era o Antipas? Quem era ele? Os estudiosos dizem que esse Antipas era provavelmente o pastor da igreja. O anjo, lembra lá que a Rosalina perguntou? Ao anjo da igreja, em Pérgamo, escreve. Os historiadores estudiosos dizem que o Antipas era o pastor da igreja. E Jesus está dizendo que o Antipas foi fiel e que o Antipas morreu no lugar que é chamado de trono de Satanás e aonde Satanás habita. O Antipas, o pastor da igreja, foi morto. Como foi morto? Como? O pastor da igreja. Tem um homem chamado Tertuliano. Tertuliano foi um pai da igreja, um dos primeiros pais da igreja. Quando Jesus foi para o céu, ele deixou os apóstolos. Depois os apóstolos morreram. Depois vieram os discípulos dos apóstolos e os discípulos dos apóstolos. E depois na história da igreja nós temos o que é chamado de os pais da igreja, os primeiros defensores da fé cristã. E um homem chamado Tertuliano, que viveu perto do ano 200, portanto ele estava muito mais próximo do Apocalipse de João que de nós. O Tertuliano escreve em um de seus livros que pegaram o Antipas, colocaram ele dentro de um bezerro, espécie de um boi de bronze, ocado lá dentro, colocaram ele, fecharam tudo e colocaram ele dentro de uma
fogueira, de uma fornalha. E o Antipas foi morto assado vivo. Foi morto assado. Põe ele no boi, no bezerro de ouro, tapa, empurra ele, leva para dentro da fogueira e lá ele morre. Com o calor lá tudo fechado, ele morre assado vivo. E Jesus diz assim, olha, o Antipas foi minha fiel testemunha, morto, onde Satanás habita. Lá onde tem o trono de Satanás. Impressionante. Eu falei, Jesus, eu sou pastor também. Mas espero que eu não entre nenhum boi aí. Nenhum bezerro, senão eu vou levar mais alguém comigo aí. Muito triste. Tertuliano explica isso. E Jesus elogia, é o único nome literal do livro. É o Antipas, o pastor da igreja, morto, assado, vivo, por causa da sua fidelidade. E aí Jesus diz assim, o elogio é que vocês não negaram a fé. O Antipas morreu, mas não negou a sua fé. A fé, ele morre por um ideal, morre por acreditar em Jesus. Então essa é a ideia, eu coloquei aquele texto ali, Mateus 10, 32 e 33, Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus fala assim, olha, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. O Antipas certamente, no dia lá do juízo final, será apresentado. Esse aqui é o Antipas, pastor da igreja lá de Pérgamo, que foi fiel, minha testemunha fiel, que foi morto, aonde tem o trono de Satanás, onde ele reina. Muito bem, uma igreja com uma fé viva e operosa. E agora Jesus então fala a crítica. Qual é a crítica para a igreja de Pérgamo, melhor dizendo? Versículos 14 a 16, são duas críticas. Veja aí, versículo 14 e depois o versículo 15. A primeira crítica é tolerar a doutrina de Balaão. Veja aí o versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então veja, a igreja que guarda a fé, mas é a igreja que segue a doutrina de Balaão. Balaão aqui é aquele personagem lá, lembra do Antigo Testamento? Lá do livro de Números. E deixa eu só dizer uma coisa para vocês, quando você estiver lendo o livro do Apocalipse, você precisa lembrar de um detalhe muito importante. Quando o livro foi escrito, o livro do Apocalipse, quando ele terminou de ser escrito, já tinha 65 livros escritos. A Bíblia tem 66. Quando João começa a escrever o livro, já tinha 65 livros escritos. Portanto, muita coisa que João vai usar é desses livros, ou de alguns do Novo Testamento, ou de livros do Antigo Testamento. A fonte joanina é o Antigo Testamento e também, principalmente, os Evangelhos, aquilo que Jesus falou. Então, para dizer que a igreja tinha uma doutrina mais ou menos, aí ele compara com Balaão. A igreja tinha fé, mas a igreja é comparada com Balaão, e Balaão não é um bom exemplo. Veja só, Balaão aparece lá em Números, capítulos 22 a 25. A Bíblia gasta 4 capítulos para falar do Balaão. 4. E o Balaão vai e ele recebe a visita lá dos agentes, dos soldados, do rei lá de Balaque. E a ideia é que o Balaque o contratou, lembra? O Balaque paga um dinheiro, contrata ele, eu pago você para você amaldiçoar o povo de Israel. Essa é a ideia. A princípio ele diz que não vai, mas depois ele fala que vai. Depois tem aquele episódio, lembra da jumenta lá? Lembra da jumenta dele?
Eu sempre brinco, né, quando eu for pregar aqui, né, no texto de Balaão, eu já tenho o tema lá, meu tema proposto é a jumenta e o jumento. A jumenta é o animal e o jumento é o Balaão. A jumenta consegue ver, inclusive a jumenta consegue ver um anjo, né? O que o anjo tem na mão? Uma espada, é a mesma coisa, tá vendo? A jumenta lá vê o anjo com uma espada na mão e que tem uma hora que o caminho estreita, não é assim? Fica bem estreito. E a jumenta, mais esperta que ele, fala, eu não vou passar, porque se eu passar, o anjo vai tacar a espada em mim. É a mesma coisa. A punição, a espada que sai da boca de Jesus é a espada de Romanos 13 e é a espada de Números capítulo 22, que é um instrumento de punição. E aí, olha, imagina a cena. Balaão bate na jumenta lá e de repente a jumenta, por que você está me batendo? Alguma vez nessa vida eu já neguei carona para você? Alguma vez? E ele falou, eu sempre te servi, porque imagina uma jumenta falando. Imagina. A gente lê o texto, mas tenta se colocar na cena. A jumenta repreendendo o profeta. E aí o Balaque vai e contrata ele, e o Balaão fala assim, você precisa construir 7 altares, você precisa matar animais, bois, sobe num monte muito alto, porque lá de cima consegue ver o povo, e tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, ninguém consegue amaldiçoar. Lá em Números é dito que contra Israel não há encantamento, não funciona feitiçaria, porque é o povo escolhido, é o povo da aliança. E o Balaque fica bravo com ele, né? Eu estou te pagando, você já fez eu matar 21 animais, bois, e ao invés de você abençoar, você só amaldiçoa. E lá em Números 23, 19, o Balaão teve um insight bom, e ele diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem falou isso foi Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Chega uma hora que o Balaão diz assim, não tem como amaldiçoar o povo. Não tem como. Agora eu vou contar um segredo para vocês. O segredo é vocês falarem para o povo assim, olha, façam o que vocês quiserem. Não precisa buscar a santidade. Esse é o segredo. Aí vocês vão conseguir. Agora com arma, com luta, vocês não vão conseguir. Porque eles têm um soldado diferente. Yahvé Tsevaot, o Senhor dos exércitos, está com eles. Mas faz o pessoal aí diga para eles que não é importante a santidade, uma vida de pureza, uma vida que agrada a Deus. E parece que o Balaão some da história, mas depois mais para frente ele é morto. O Balaão foi morto. E aí Jesus está dizendo assim, vocês toleram a doutrina de Balaão. E a doutrina de Balaão não é boa. É uma doutrina que diz que você não precisa ser tão santo assim. Que mais que eles toleram? Eles toleram a doutrina dos nicolaítas, versículo 15. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E veja que interessante, nós falamos sobre os nicolaítas. Veja aí no capítulo 2, versículo 6. A igreja de Éfeso odiava os nicolaítas. A igreja de Pérgamo abraçava os nicolaítas. É a diferença, olha só, 2,6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso odiava os nicolaítas. A igreja de Pérgamo tolerava os nicolaítas. Oi? Sustentar é a ideia de aprovar, de falar a favor, favoravelmente, né? E os nicolaítas, e é curioso, né? A igreja A odeia os nicolaítas, a igreja B abraça os nicolaítas. Alguém está errado nessa história. Não dá para odiar ou amar um movimento herético, um movimento que vai contra a palavra de Deus. Os nicolaítas eram um tipo de grupo que eles falavam que o cristianismo não precisava ser tão radical assim.
Você não precisava de todo esse radicalismo. Eu sempre comparo os nicolaítas com o nosso famoso Raimundo. Lembra do Raimundo? Lembra? O crente Raimundo? O crente Raimundo, ele tem um pé na igreja e o outro no mundo. É o nosso Raimundo aqui. E uma igreja odeia o Raimundo. Lá o crente Raimundo. A outra igreja abraça a doutrina do Raimundo. Então Jesus diz assim: vocês não podem tolerar a doutrina de Balaão. Também não podem tolerar a doutrina dos nicolaítas. E uma coisa que eu percebi estudando as 7 igrejas, eu vou contar um segredo para vocês. Basicamente, essas 7 igrejas, elas têm 3 problemas, que são 3 problemas universais. Basicamente assim, se você ler com atenção, você vai perceber. O primeiro problema é esfriamento espiritual. Segundo problema é perseguição. Terceiro problema, mundanismo. É isso. São 7 igrejas e alguma delas, ou todas elas, ou algumas, elas estão pegas em um desses 3 problemas. Numa igreja, Jesus vai falar assim: você se esfriou espiritualmente. Na outra Jesus vai dizer assim: vocês abraçaram o mundanismo. Na outra, Jesus diz assim: vocês sucumbiram ao sofrimento, à perseguição. Observem 3 coisas que atingem o primeiro século e que atingem nós hoje do século 21. Esfriamento espiritual, mundanismo e perseguição. O problema da igreja de Pérgamo, para alguns, era o mundanismo. Abraçar a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas é render-se ao mundanismo. Alguém já disse assim: olha, fui atrás do mundo para encontrá-lo e o encontrei na igreja. É um perigo, é um problema. Que a igreja ela precisa tomar cuidado para que ela não abrace as práticas mundanas que sorrateiramente vão chegando. E práticas mundanas vão minando a igreja, vão tirando a estrutura, e daqui a pouco, se esse mundanismo entra na igreja, os pilares vão caindo, vão perdendo força. Lembra que João diz em uma de suas cartas: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está neles. Então você percebe, elas serão pegas. A igreja é esfriamento espiritual, mundanismo e perseguição. Só um exemplo sobre esfriamento espiritual. Um exemplo. Éfeso, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, não é mundanismo, não tem nada a ver com perseguição, esfriamento espiritual. Às vezes o problema é interno e às vezes o problema é externo. A igreja era boa, mas a igreja se esfriou, porque a igreja, imagina uma igreja sem amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Qual é a crítica? Esfriamento espiritual. O seu relacionamento vertical com Deus e horizontal com o homem foi esfriado. Agora, a promessa. A promessa de Jesus, se eles mudassem, versículo 16 e 17. Veja aí o 16, a conclusão de Jesus. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Lembra da espada do início? Ele está alertando mais uma vez: a punição está na minha mão. Arrependam-se, mudem de vida, abandonem aqueles que seguem a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Arrependam-se. E a promessa, veja aí o versículo 17. 2 promessas. Veja o texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, duas promessas. A primeira tem a ver com o maná escondido. Vocês se lembram do maná? O maná está escrito lá em Êxodo capítulo 16. O povo estava no deserto, e eles lembravam que lá no Egito tinha muita comida, panela cheia de carne, lembra lá? Ah, lá no Egito é que era bom. Tinha uma panela de carne, tinha alhos, tinha até cebola. Tinha ou não tinha? Até cebola. Imagina alguém cobiçar cebola. Deixo para vocês aí. Só que eles tinham saudades do Egito. Lá nós tínhamos panelas de carne, mas eles não contaram a história toda. Porque lá também tinha o chicote no lombo dos israelitas. Deus os livra e aí Deus manda o maná, Êxodo 16, que é o pão que caiu do céu. Eu já contei essa história aqui, é interessante, né? Deus mandava eles recolherem, no primeiro dia eles viram um objeto ali, aí alguém disse assim, o que é isso? E a palavra maná significa, o que é isso? E eles passaram 40 anos comendo o que é isso? 40 anos comendo o que é isso. Chegou lá de repente no ano 10, sei lá, no ano 5, 10, ninguém aguenta comer maná. Não é assim que eles falam? Café da manhã, maná. Almoço, maná. Janta, maná. Se fosse no retiro, 5 manás. 5 manás, 5 refeições lá no retiro lá. Então a ideia do maná é o pão que caiu do céu. Lá em João 6, Jesus diz assim, usando a figura, Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Os pais de vocês comeram do maná, lá em Êxodo 16, e voltaram a ter fome, mas quem comer do pão que eu tenho, da água que eu tenho, não terá mais nem fome nem sede, e pelo contrário, dentro dele fluirão rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então é o maná. E curiosamente Deus é tão extraordinário que eles comeram maná até entrar na terra prometida. Agora para de cair o pão do céu, porque agora vocês têm condições de trabalhar, de arar a terra e de comer o fruto da própria terra. Então essa é a ideia do maná. Maná traz uma ideia aqui no texto de um banquete no céu. Não sei como que é esse banquete aí. Não sei como é que vai ser, que tipo de comida vai ter. Eu só sei que quem vai estar liderando tudo é Jesus. Vai estar liderando, vai estar coordenando. Então, Jesus fala assim, o vencedor vai comer do maná. Êxodo 16, João 6 e lá no céu. A segunda promessa é um novo nome, essa pedrinha, uma pedrinha branca aqui. Tem gente que gostaria de mudar de nome, não é assim? Tem gente e eu acho que é até permitido por lei já mudar de nome, né? Tem gente que não gosta do seu próprio nome, tem gente que tem um apelido porque não gosta do nome, não é assim? E aqui fala do novo nome. Se eu pudesse mudar meu nome, eu mudaria meu nome para Daniel. Acho que Daniel é mais bonito. Sempre quis me chamar Daniel, e aí eu falei, mas um dia eu terei a chance. E o meu filho chama Daniel. Se bem que a Rosângela queria Pedro, né? A peleja foi grande. Porque eu queria Daniel e ela queria Pedro. A igreja falou assim, ai pastor, coloca Daniel Pedro. Aí os favoráveis a mim colocavam, coloca Daniel Pedro. Os favoráveis a Rosângela votavam, né? Coloca Pedro Daniel. Vai vendo. Aí eu falei, isso aqui não vai dar certo. Quem não conhece a gente, de repente, ô Daniel Pedro, vão achar que eu tenho 2 filhos. Mas é um só. Então, a ideia do novo nome, essa pedrinha era uma espécie de troféu, de algo bom, uma marca positiva. Trocando em miúdos, é para dizer que esse nome aí, você não vai mudar seu nome. Essa ideia é que esse nome é o Cristo, é o próprio Cristo.
que te salvou, que redimiu, que te tirou das trevas e que o trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então tem promessa para Pérgamo, o maná e um novo nome. Esse nome é Cristo. Vamos para a outra aqui, a outra igreja. Estão lembrados da nossa sigla lá? A sigla não ficou muito boa dessa vez. Sigla PT. P de Pérgamo e T de Tiatira. Veja aí o que acontece a próxima. Eu vou ler o texto para que a gente se familiarize com ele. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Lembram da Jezabel? Que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação. Os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os teus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, então vamos ver aí como é que Jesus se apresenta para Tiatira. Na sua apresentação, ele destaca 2 atributos. Quem é Jesus aqui se apresentando para Tiatira? Ele diz que tem o atributo da onisciência e do poder. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Então eu coloquei aqui, eu mudei a cor da setinha, tá vendo aqui, ó? Os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. O olho como chama de fogo é a ideia da onisciência. Ele sabe, ele conhece, ele vê todas as coisas. E ele sonda, nós vimos no versículo 23, ele sonda mentes e corações. Lembra, por exemplo, quando Jesus estava no seu ministério terreno, que ele estava conversando com os fariseus, com as pessoas, e os fariseus ficavam cochichando, lembra? Ficava cochichando, aí Jesus falava: o que vocês estão falando aí? O que vocês estão cochichando aí? O que passa pela mente de vocês? Jesus sabia, o texto diz que Jesus sabia o que passava no coração deles. E no versículo 23 é dito que ele sonda as mentes e os corações. O Salmo 139 diz que ainda a palavra não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Muito bem. O segundo atributo aí é o do poder. Ele diz que tem os pés semelhante ao bronze polido. A ideia do pé, né, é de esmagar os inimigos. Todos os inimigos serão esmagados e postos debaixo dos pés de Jesus. Quem está falando com Tiatira tem onisciência, tem poder.
Essa é a ideia do texto. Uma curiosidade, tem uma irmã, tem uma mulher apresentada no Novo Testamento que era de Tiatira. Vocês lembram? Lembra quem era? Uma mulher conhecida, ela morava na cidade de Tiatira. Não sabemos se ela era membro lá da igreja, mas que ela era de lá, era. Querem ver aí Atos 16? Vamos lá. Uma mulher morava em Tiatira. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Atos 16, versículo 14. Levi, quer que troque aqui o microfone? Tá? Pode trocar? Tá bom. Vou trocar aqui, isso significa que o meu tempo está se esvaindo. Meu tempo está acabando aqui. Atos 16, eu acabei fechando aqui. Lembraram quem é agora? A Lídia. Paulo, lembra que Paulo estava na sua primeira ou segunda viagem missionária? E ele chega lá à beira de um rio e tem uma mulher lá, de uma reunião de oração. E é dito que essa mulher morava em Tiatira, olha só. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha só, a Lídia morava nesta cidade de Tiatira, que nós estamos estudando aqui nessa manhã. Uma mulher temente a Deus, ela estava fora da cidade, estava trabalhando, vendedora de púrpura, um tecido caro naqueles dias. O que ela vendia pressupunha que ela era rica, porque não era todo mundo que vendia esse tipo de coisa, esse tipo de material. Então, há duas implicações. Primeira, que ela era rica, e a segunda, que provavelmente a Lídia era viúva. Porque se o marido fosse vivo, naqueles dias ela não estaria trabalhando. Ela está trabalhando, ela está vendendo púrpura, um tecido caro, então ela, as entrelinhas é rica e viúva. E nós ficamos sabendo que ela era da cidade de Tiatira, esta cidade aqui. Veja os elogios que Jesus faz aí. 4 elogios para a igreja de Tiatira. No versículo 19, amor, fé, serviço e perseverança. Veja aí. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, olha só, amor, fé, serviço e perseverança. Sobre amor, olha que curioso. Para a igreja de Éfeso, Jesus disse que estava faltando amor. 2,4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Para a igreja de Tiatira está sobrando amor. Percebe? Como as igrejas, via de regra, elas têm uma virtude aqui e tem um defeito ali. E essas virtudes e defeitos é porque nós estamos na igreja. É porque a gente é membro da igreja e essas coisas acontecem. Amor, fé, serviço e perseverança. Um detalhe aqui curioso. Jesus diz que as últimas obras deles eram maiores do que as primeiras. Geralmente é o contrário, não é assim? Geralmente é o contrário. Você diz assim, você trabalha muito no início, não é assim? Trabalha muito no início para mostrar serviço e depois você vai só relaxando. Eu já fiz demais. Eu já trabalhei aqui muitos anos, 40 anos trabalhando aqui, viu? Coloquei o primeiro bloco aqui, vocês não estavam, o senhor não era nem nascido. Trabalhei demais aqui e geralmente a gente faz muito no início,
relaxa no fim. Tiatira ao contrário, trabalhou mais no fim. E a explicação para isso é porque tem amor, fé, serviço e perseverança. Muito interessante essa questão aqui. E um detalhe, né? No reino de Deus não tem aposentadoria. Não tem. Sabiam disso? A gente trabalha a vida toda para se aposentar, não é assim? No reino de Deus não tem aposentadoria. Fala, não, eu já tô velho, já passou a minha fase. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com quantos anos Deus chamou Moisés para trabalhar? 80. O Moisés, não, senhor, não, eu quero ir lá no INSS, calcular os anos que eu trabalhei. Agora eu quero férias, Acapulco, vida boa, igual o pastor Nelson. Não contem para ele, viu? Apaga aí, viu, Levi? 80 anos, ninguém imaginava que o Moisés ia trabalhar com 80. E o irmão dele era um pouquinho mais velho ainda, né? O Arão era 3 anos mais velho. O Arão tinha 83, então no reino de Deus não tem aposentadoria. Diferentemente do trabalho secular. E Jesus diz assim: as últimas obras de vocês são mais numerosas do que as primeiras. Geralmente no final da vida a gente chega cansado, aborrecido, não é assim? Decepcionado. Eu fiz, fui desprezado. É assim. Mas a gente precisa servir ao Senhor sempre. E no final a gente vai ouvir de Jesus, né? Vinde, benditos de meu Pai, Mateus 25, né? Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esses são os elogios. A crítica. Veja aí a crítica de Jesus para a igreja de Tiatira. A crítica tem a ver com essa mulher aí chamada Jezabel. Eles toleraram a profetisa Jezabel. Veja aí no versículos 21 a 25. O 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. 2 problemas condenados pela Bíblia, né? Prostituição e comida sacrificada a ídolos. Paulo gasta um capítulo inteiro lá em 1 Coríntios 8 para falar disso, lembra? 1 Coríntios 8. A pergunta lá dos coríntios, eu ia falar outro nome, corintianos. A pergunta dos coríntios é: pode ou não pode comer carne sacrificada aos ídolos? E Paulo gasta um capítulo inteiro falando sobre isso. Comida sacrificada aos ídolos. Que mais que essa Jezabel faz? 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. 2 detalhes aqui. O primeiro é que essa Jezabel, ela não é literal aqui, como falamos. Não é que na igreja havia o nome dessa mulher provavelmente não era Jezabel, mas ela é comparada com Jezabel. E a comparação não é boa. Vocês lembram da Jezabel lá do Antigo Testamento? Eita, que mulherzinha, hein? Complicada. Jezabel era casada com quem? Com Acabe, né? Certa vez Deus falou assim, Deus mandou um profeta, discípulo de Eliseu, né? Ele vai lá ungir, e a mensagem mais ou menos é: Acabe com Acabe, entenderam? Não está escrito exatamente assim, mas o discípulo de Eliseu unge lá Jeú, filho de Ninsi, para acabar com a dinastia de Acabe, e a mensagem era, para ficar mais fácil, é Acabe, com o rei Acabe. E o rei Acabe quem mandava mesmo era a mulher, né? Lá em 1 Reis 21, lembra do episódio da vinha? Tinha uma vinha bonita lá no quintal, e
o Acabe foi lá pedir para o Nabote, a vinha de Nabote, me dá a sua vinha que eu pago, está do lado do meu palácio aqui. E o Nabote diz, jamais, não vou dar, isso aqui é a herança dos meus pais, não vou dar essa vinha para o senhor. E aí ele vai para casa, encosta a cabeça na parede lá e começa a chorar. Aí ele chora, né? Mas a Jezabel, mas por que você está chorando? É porque eu pedi a vinha lá e o Nabote não quer me dar. Mas quem é o rei aqui? Quem é que manda nesse negócio aqui? Você não é homem, não? Oh, não sei se ela falou isso, né? Deve ter falado. Não, peraí, eu vou dar um jeito aqui, eu vou conseguir a vinha. Eu vou conseguir essa vinha para você. Aí vai lá, apresenta testemunhas falsas, o Nabote, que é um servo de Deus, temente a Deus, o coitadinho lá só tinha a vinha, morreu apedrejado. Porque testemunhas falsas se levantam para dizer, olha, o Nabote blasfemou contra Deus. E a blasfêmia era punida com apedrejamento. Aí a Jezabel chega para o Acabe, problema resolvido, pode ir lá pegar a escritura, que a vinha é sua. Mas para isso matou um homem, temente a Deus. E o Senhor manda o profeta Elias para dizer assim, olha, cães lamberão o teu sangue, pela tua maldade. Um dia ela estava num lugar alto, Jeú se aproxima, dá um sinal, e as pessoas que estavam em volta dela empurram e ela cai. Cai cheia de sangue lá, e os cães lambem o sangue de Jezabel. Do jeito que o Senhor falou. E o Acabe fica triste, ele se arrepende, fica aflito, angustiado, e o Senhor fala, Elias, você viu como é que o Acabe está? Vai lá. Eu não vou destruí-lo, não vai ser nos dias dele, vai ser nos dias dos filhos dele. Acabe tinha cerca de 70 filhos. 70. E a ordem do discípulo de Eliseu, na hora de ungí-lo para Jeú, é Acabe com Acabe. E Deus está dizendo assim, olha o que a Jezabel faz. Vocês estão tolerando a Jezabel? Vocês são amorosos, têm fé, têm serviço, têm perseverança, esqueçam a Jezabel. Jezabel não é referência boa no Antigo Testamento. Tinha um professor, que às vezes quando falava da Jezabel, falava de forma jocosa, irônica, e ela lembrava de duas mulheres ruins, uma no Antigo Testamento e uma no Novo. Aí ele falava assim, imagina você está na igreja lá, o pastor anuncia, agora vamos cantar aqui, vai ter uma música aqui, e eu vou chamar a dupla, Jezabel e Herodias, podem vir, tal. Já pensou? Era melhor elas nem virem aqui na frente. Por favor, irmãs, podem cantar aí, chamar aqui as irmãs queridas, Jezabel e Herodias, exemplo de pessoas ruins. O segundo detalhe é sobre o arrependimento, versículo 21. Mesmo as pessoas fazendo coisas erradas, Deus ainda falava assim, vou dar um tempo para vocês se arrependerem da sua prostituição. E aí o texto segue no 22. Eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, como por exemplo a Lídia, lá de Atos, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Esse detalhe aí, Tinha gente que se interessava por ocultismo, práticas ocultas. Fala assim, olha, o segredo é você conhecer as coisas profundas de Satanás. Eu não, estou fora. Quero conhecer nada não. Nem o que está revelado, nem o que está na superfície, nem o que é profundo. Coisas ocultas, coisas esquisitas,
Eu não quero conhecer os segredos e a profundeza de Satanás. Lá em Pérgamo já tem o trono dele, estou fora, eu não quero conhecer essas coisas. E no versículo 25 fala assim, até que eu venha, e é um versículo que faz uma alusão à segunda vinda de Jesus. E finalmente, a promessa de Jesus. Veja que interessante aí, Jesus faz duas promessas para a igreja de Tiatira. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, dois detalhes aqui, né? Autoridade sobre as nações. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito interessante aqui, que talvez seja novidade para alguns. No dia do julgamento, no dia do juízo final, você sabia que você vai participar do juízo final? Você sabia que você vai ajudar Jesus no dia do julgamento? De onde que o Senhor tirou isso? Da Bíblia, claro, né? Você sabia que a Bíblia fala que nós vamos julgar 3 categorias? O que o texto está dizendo é, você, ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. No dia do juízo final, os crentes, os redimidos vão julgar 3 grupos. Você vai ajudar Jesus no dia do julgamento. Explico. Talvez seja, eu também fiquei meio chocado quando eu descobri isso aqui. Você vai julgar os ímpios. Primeiro sinal aí, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o sinal diz à igreja. Os ímpios, os judeus e os anjos. Sabia disso? No dia do julgamento final, nós vamos ajudar no julgamento. Vamos julgar. E aí você vai caprichar, né? Seu miserável, tal, seu pecador, é isso aí. Já pensou a gente com poder na mão? Não é uma boa, né? Vai ajudar no julgamento dos ímpios, no julgamento dos judeus e no julgamento dos anjos caídos. Quer ver? É muita heresia, né? Veja só, 1 Coríntios 6. Quem diz isso é Paulo. Um detalhe interessante, né? Você não é pouca coisa, viu? Se redimido em Cristo. Veja aí, 1 Coríntios 6. Você vai ajudar no julgamento. 6:2. Aliás, 6:1 até o 3. Paulo está falando o seguinte: alguns irmãos da igreja de Corinto estavam levando seus irmãos para os tribunais. Um irmão levando outro irmão para um tribunal, e quando chegava lá o juiz não era crente. Irmãos levando irmãos para o tribunal. E aí o juiz que não era crente lia, pegava o documento lá, lia, mas vocês estão brigando? Mas vocês não são da igreja? O A levando o B para o tribunal, o B levando o C, mas vocês não são da igreja? Por que vocês estão levando irmãos para o tribunal? Aí Paulo diz assim, não levem. E olha a razão. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Vocês vão levar os crentes lá para o STF? Vai dar problema, viu? Dependendo de quem for sorteado aí para cuidar do caso. Fecha parênteses. Número 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida.
Faltou um dos judeus, eu não me recordo agora de cabeça, mas faltam os judeus também. Os judeus não convertidos. No dia do julgamento, nós vamos julgar o mundo, os ímpios, os incrédulos, os anjos que viraram demônios, e os judeus não convertidos. E aí Paulo diz, vocês vão julgar os ímpios, os judeus e os anjos, e vocês têm a coragem de levar o irmão no tribunal? É isso mesmo? Ele vai dizer no capítulo 6, não tem nenhum sábio no meio de vocês que possa resolver. Qual é o problema aí? O problema é ele me chamou de feio. Mas é feio mesmo, dá uma melhorada aí, né? Me ajuda aí, né? O que mais? Não, eu estava passando, ele não me cumprimentou. Você já considerou o fato de que ele pode não ter te visto? Às vezes eu sou visto aí, a paisana, chinelo, tal, andando. Pastor, o senhor por aqui? O senhor vem sempre por aqui? Provavelmente nas segundas você pode me encontrar aqui. A Josefa ia falar. A ideia dos judeus, os anjos são aqueles que se tornaram demônios, certo? Porque os anjos que não caíram permanecem santos, permanecem no estado original. Os judeus os judeus incrédulos, aqueles que não aceitaram e reconheceram Jesus como Messias. Então, você tem o mundo, que são os gentios, os judeus e os demônios. Paulo diz, vocês vão julgar causas bem maiores. Então é melhor vocês não levarem o irmão para o tribunal. Oi, Daniel. Achou? Rapaz, Daniel. Daniel, eu vou dizer uma coisa para você. Você não está longe do reino dos céus. É 19? Vamos lá. Obrigado, viu, Daniel? Então nós vimos os ímpios, os anjos, e o Daniel achou o texto, Mateus 19, 28, os judeus. Olha só, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o que vem primeiro, a regeneração ou o arrependimento? Pula, é que foi mais forte que eu. Quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está vendo? Os ímpios, os judeus e os demônios. Então vocês vão julgar causas bem maiores, aí vocês vão levar seus irmãos no tribunal? É melhor resolver. Roupa suja, se lava em casa. Isso aí. A segunda promessa tem a ver com a estrela da manhã. A estrela da manhã é simplesmente conhecer a Cristo, conhecer o Senhor Jesus. Então, é isso. Finalizamos assim o capítulo 2, as 4 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. A minha ideia é